1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, nós veremos que a igreja, ela deve orar por todas as pessoas. Paulo, ele dá instruções para a igreja sobre a oração, pois a igreja tem um papel missionário na sociedade de orar por todas as pessoas e autoridades. Versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O apóstolo Paulo recomenda que antes de qualquer coisa no culto deve-se orar. A oração é o oxigênio da igreja. Sem a oração, a igreja ela morre. Paulo, ele traz 4 tipos de oração. O primeiro é as súplicas. A súplica é aquele tipo de oração que basicamente significa um pedido insistente de socorro. Jesus estava falando exatamente sobre a súplica quando ensinava: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 8. O segundo tipo são as orações ou adoração. É aquele tipo de oração em que simplesmente adoramos a Deus. Todo cristão verdadeiro deve orar assim regularmente. Nesse tipo de oração não pedimos nada, mas unicamente nos ocupamos em adorar a Deus pelo o que Ele é e também por aquilo que Ele faz. A terceiro tipo de oração é as orações de intercessões. É aquele tipo de oração em que intercedemos por outras pessoas. Interceder é pedir a Deus em favor daqueles que nos cercam ou que nem mesmo conhecemos pessoalmente. Isso significa que podemos interceder por familiares, amigos, mas também podemos interceder por pessoas que não são próximas de nós. E o quarto tipo são as ações de graça. É aquele tipo de oração em que nós nos dedicamos a agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Paulo ele fala que devemos orar por todas as pessoas. A oração pode tocar pessoas do mundo inteiro. Devemos orar por todas as pessoas, sejam elas salvas e não salvas, por nossos inimigos e irmãos em Cristo, sejam cristãos e não cristãos. Versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo fala que a igreja deve orar pelos governantes e por toda autoridade. Mesmo que essas pessoas que ocupam tal posição sejam perversas, corruptas, indignas, devem o respeito da igreja e devem fazer parte da sua oração. Mesmo que as autoridades sejam corruptas, em vez de falar mal delas, devemos orar por elas. O propósito da oração pelos governantes e pelas autoridades é para vivermos uma vida tranquila e livre de toda perturbação. A oração feita pela igreja coloca as autoridades nas mãos de Deus e faz com que as obras do mal para prejudicar a igreja sejam desfeitas e a vontade de Deus prevaleça. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus, ele se agrada
de ver a igreja orando por todas as pessoas e por todas as autoridades.